Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E aí, a gente está falando hoje sobre arrumação, né? As formas que você tem que arrumar para que você possa ter mais lucro, as formas que você tem que arrumar para você ter um resultado melhor, as formas que você tem que arrumar para poder vender mais. E se você quer saber mais sobre esse assunto, já vai dando logo seu joinha aí, dando o seu like. Assina o canal se você não é assinante, sabe por quê? Porque aqui no canal, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Roberto Dreger. E o que você faz? Você dá um passo de cada vez, mas o céu é o limite. E o que a gente vem fazendo aqui? A gente vem duplicando, triplicando e multiplicando o seu negócio. Você sabe que no varejo, né, no mercadinho, no hipermercado, nas redes, nada é de forma aleatória. Ou se você não sabe disso, anota aí. Ou pelo menos não deveria ser, tá bom? Se você está fazendo o seu mercado, né, de forma aleatória, arrumando as coisas de forma aleatória, isso aí está errado. O posicionamento, né, de todos os produtos nas prateleiras, né, nos mostruários, ele sempre tem tudo a ver, tá, com o desempenho das vendas. Então, se uma venda de um produto está indo bem, né, a gente vai posicionar outros produtos, mostruários, tudo no ponto de venda de acordo com a venda daquele produto, tá? É mais ou menos assim que funciona. E aí, se você não conhece, né, uma das minhas especialidades é ser psicólogo do PDV, psicólogo do ponto de venda. Ou seja, o que vem a ser isso, né? É a importância de você criar estratégias, tá, específicas para você sempre garantir a melhor disposição dos produtos dentro de um PDV. E aí, cada produto, cada lugar tem a sua particularidade. Cada público, né, tem também a sua particularidade. E tudo que você faz, toda ação, ela sempre vai ser como uma balança, né? Vão ter vantagens e desvantagens. E aí vai depender da, vamos chamar assim, né, da programação que você faça, né? Vamos chamar assim, do planejamento que você tem. E aí o layout que dá lucro, né? O layout da sua loja, ele precisa sempre contar com uma coisa que as pessoas não gostam muito, mas que tem que ser levado em consideração, que são as áreas livres. Também a gente chama essas áreas de pontos negativos. Por quê? Porque é para o cliente passar, é para o cliente circular. E aí, quanto maior essa área de circulação, ou quanto mais equilibrada ela seja, né? Maior não, imagina que você coloque um corredor do tamanho de um campo de futebol. Isso talvez não agrade o cliente. E aí o que a gente está falando hoje aqui é como você pode aquecer todas as áreas, ou seja, usar uma área ou um produto que vende muito para ajudar uma área que vende menos, e aí assim as suas vendas aumentarem e o seu lucro aumentar com isso. E aí, o que você tem que fazer em relação a essas, vamos chamar assim, né, pontos negativos, é ter um equilíbrio. Se for apertado demais, o cliente se sente meio que sufocado. Se você talvez esteja começando agora, talvez é melhor você pegar uma área maior, um supermercado maior, uma loja maior e ampliar, né, os corredores. E aí você, conforme for crescendo, você vai reorganizando ele até ele ficar do tamanho correto. E aí o que acontece muito é que os nossos fornecedores, a indústria, ele quer sempre empurrar, sabe, para a gente o quê? Quer empurrar aqueles, né, pontos extras, né? O merchandising, né? Como as pessoas dizem, né? Só que o que você tem que analisar é que se esse produto ele vai te dar lucro, se ele vai impedir, né, essa zona, né, negativa, esse ponto negativo que é onde as pessoas andam. Então, será que ele condiz proporcionalmente com aquele ponto de venda, com o seu setor, né? Talvez você tenha lá na sua mercearia doce, você tenha um setor somente de quê? Um setor de biscoitos. Então, se você
começa a criar empecilhos, né, colocando muito pontos extras dentro do seu supermercado, isso pode causar, sabe o que? Frustração para o seu cliente, para o seu shopper, né? Como é que você chama aí o seu cliente? Você chama ele de shopper? Queria saber, bota aí os comentários aí embaixo. Você chama seu cliente de shopper, de freguês, de cliente, de madame, de senhor? Na tua cabeça, qual é o nome correto? Eu sempre tenho dúvida em falar. Hoje, a maioria da linguagem técnica, a gente chama ele de shopper. Tá? Mas, nesse caso, tá, dos pontos extras, tá, do merchandise, aquele ponto extra que talvez aquela, né, quem tem muito isso é a Elma Chips, né? Ela quer colocar, será que não vai impedir a circulação, né, desse ponto negativo? Será que o seu cliente vai ficar feliz com esse ponto? Será que tem a ver com o seu ponto? Então, para você, o conselho que eu dou é assim, ó, menos é mais nesse sentido. Então, no início, analise bem o ponto extra. Quando você colocar, procure saber se esse ponto extra está valendo, ó, financeiramente para você. Porque a indústria quer empurrar isso para você, para ela é lucro. Mas e para você? Quanto que você tem de margem, né? E aí, só para citar um exemplo de como a gente aquece um local, e aí a gente está falando de ponto de passagem, a gente vai falar aqui sobre produtos frescos, tá? Por exemplo, no varejo alimentar, né, alguns gerentes de loja já vi muito isso, e tem gente que fala que eu sou especialista nisso, e aí faz uma burrada danada. Qual é a burrada? Tá? Vamos chamar assim dos produtos frescos. Ele quer simplesmente colocar um produto que é verde de um lado, de um que é laranja, de um lado, depois de um outro que é roxo e de um lado do outro que é verde de novo, para criar contraste. Isso é bem legal, tá? É bonito pra caramba. Só que eles enchem as prateleiras para ter um resultado visual. E aí isso já foi comprovado, que fica bonito pra caramba, mas não dá resultado. Sabe por quê? Porque você tem que sempre juntar, se você puder fazer, com certeza, o produto, né, para ter um contraste, é ótimo, ter um bom resultado visual. Mas a primeira coisa que você tem que juntar é o quê? Aquele produto que tem a maior rotatividade perto de um que tem menos rotatividade. Entendeu? E aí, como é que fala isso? Aí você vai falar, Roberto, lá aquele primeiro vídeo que você estava explicando, não foi isso que você explicou, não foi isso que você falou. Então, aí o que eu estou falando é você fazer o equilíbrio, né? Colocar sempre da frente, né? Da frente os produtos que têm maior lucro, mas sempre inserir, né? Produtos que têm uma menor rotatividade. Para quê? Para você aquecer as vendas. E aí como é que isso funciona? E aí eu vou falar para você que o contraste é bom, mas é errado. A arrumação visual é boa, mas é errada, não te dá lucro. Aí você vai voltar lá e você vai ver como você tem que arrumar para dar lucro. E aí, como eu falei, no varejo, nada é uma fórmula certa, tá? Existem várias formas de fazer. Existem aquelas que dão mais certo, tá? E aí, o que você tem que fazer, por exemplo, foi feito em várias redes uma realocação dos processos onde iria colocar, como é que pode dizer, os produtos. E a gente arrumou essa rede pela demanda, tá? Pela demanda do consumidor, pela demanda do freguês, do shopper. E a solução, sabe o que aconteceu? Você criou uma economia de espaço, ou seja, a gente quando você tem um produto que tem uma boa lucratividade, lembra que você tem que colocar na visão do cliente? E aí, uma das técnicas que a gente utiliza é a seguinte, por exemplo, você vai fazer um produto que você tem um ótimo lucro. Então, está na visão do cliente. E aí você pode... Vamos citar um exemplo daquele macarrão, né? Aquele macarrão assim que me esqueci o nome dele. Talharim, né? Aquele assim, né? Que é o
que faz uma bolinha. Vamos supor que você tenha 6 frentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 embalagens na prateleira que está na frente da visão do cliente. Aí você tem 60% de margem. Então você ampliou. Você tinha 3, botou 6. Tá? E agora, como é que essa rede fez? Ela botou embaixo aqueles produtos que têm um pouco de margem menor, mas utilizou aquela que ela tem a maior 6 e botou a segunda marca aqui e a terceira marca aqui. Ou seja, ela mesclou dentro de um espaço de acordo com a demanda. Ou seja, aquele produto que tinha o maior lucro e um grande giro, ela colocou na frente. E aí ela diminuiu os produtos. Em vez de colocar 6 frentes daquele macarrão e 6 frentes do outro, ela dividiu em 2, mas tudo do mesmo macarrão talharim. Então, vamos supor que a gente fosse pensar em bloco. O primeiro bloco com 6 frentes, o segundo bloco com 3 frentes de uma outra marca, mas a mesma categoria de macarrão, e uma outra categoria, da mesma categoria de macarrão, mas uma outra marca, ou seja, 3 marcas em um único bloco. E aí, com isso, ele economizou espaço daqueles produtos que vendem menos e aumentou o espaço daqueles produtos que vendem mais e tem a maior margem. Entendeu? Acredito que foi claro. E aí, quando ela fez isso, ela conseguiu, né, diminuir o espaço daquele produto que vende menos e usou esse espaço para o produto que vende mais com maior lucro. E aí isso deu muito certo. Por quê? Porque ela teve uma economia de espaço e conseguiu fazer o cross. Porque se a gente fosse pensar assim, como é que poderia ser feito, né? Você colocaria no meio desse macarrão, na fita cross, né? Você colocaria na fita cross, então, o que? O queijo ralado. E embaixo dessa arrumação caberia muito bem, tá? Aí a gente está falando de arrumação em bloco, tá? E aí é que ele está falando. Nada no varejo deve ser feito impensado. Isso aí foi muito bem pensado e testado. E aí, nesse caso, colocou na outra prateleira o quê? Um outro produto que tem um alto giro, tá? Que é o quê? O molho de tomate embaixo do macarrão. Então, olha quanto cross foi feito ali. Foi pensado no lucro, 6 frentes de macarrão. Foi pensado na quantidade de marcas. Uma marca, né? Uma marca com 6 frentes, outra marca com 3, outra marca com 3. Foi pensado no lucro, na visão do cliente, abaixo né, na linha da cintura, e foi pensado no cross, o produto, né, abaixo, o extrato de tomate. E na lateral, na fita cross, obviamente, um produto que casou com isso. Olha que legal. Então, o cara que quiser fazer uma macarronada já estaria pronto aí. E aí, o que acontece? Quanto mais frente você tem de um produto que tem mais lucro, a tendência é você vender mais. Simples assim. E aí, foi ser feito também, por exemplo, o quê? A gôndola foi dedicada mais a quê? Aos produtos com a venda de maior giro e maior lucro. E colocado ou reduzido o espaço da gôndola para aquelas vendas mais lentas, tá? E dentro desse pensamento, tá, de aquecer, né, a determinadas áreas, no sistema, vamos supor, do tomate, né? Por exemplo, foi colocado junto do tomate sal, pimenta, que mais? Sal, pimenta, azeite, vinagre. Então foi arrumado ali. Inclusive tem um vídeo meu mostrando uma gôndola assim, né? Um tomate e os molhos em cima. Olha que legal. E aí você está trabalhando o cross. O tomate vende muito, mas o sal, a pimenta vende menos. Mas foi colocado perto do tomate, que vende muito. Então você está aquecendo uma área do seu supermercado com um cross merchandise. Ao lado da laranja, por exemplo, né, foi colocado o quê? Um descascador de laranja, aqueles, né, que você faz assim, que é um cortador bem legal, né? Por exemplo, um espremedor de laranja. Para quê?
para facilitar a venda desses produtos. E aí o espaço da laranja foi maior e o share, né, da gôndola ou do espaço dedicado àqueles produtos que têm menor circulação, como por exemplo, descascador de laranja vende menos, mas um lucro absurdo, foi colocado perto da laranja para quê? Para que o consumidor se sinta induzido a comprar aquilo. Espero que vocês estejam entendendo esse quesito de aquecimento de zonas do mercado, ou seja, você está usando o tomate para vender sal, pimenta, azeite, vinagre, você está usando a laranja para vender descascador de laranja, espremedor de laranja e coisas que têm a ver com a laranja, ou seja, em vez de você criar um departamento que é um bazar como um todo, que bazar é um negócio que dá muito lucro, mas vende muito pouco, ou seja, tem pouco giro, então na verdade ele não dá lucro se você botar no final das contas. E aí é claro que como é que a gente faz essas análises? E aí como é que você pode aprender a fazer análise aí também no seu supermercado? Quando a gente fala em desempenho da indústria, desempenho de produtos, desempenho das vendas, ele está fortemente atrelado a uma coisa, ao gerenciamento ou a visualização ou o estudo de dados dentro do espaço de cada gôndola. Ou seja, cara, aqui eu não estou entendendo nada, Roberto, pelo amor de Deus. Então, falei do macarrão, tá? Então a gente descobriu que o macarrão Y com 6 frentes, né, 6 pacotinhos de macarrão, vai estar te dando muito lucro e está vendendo bem. E aí essa descoberta não é por achismo. Nada que a gente faz aqui no canal é por achismo. É A mais B. E por isso que eu tenho aqui acho que 3 ou 4 vídeos falando num aplicativo que é de graça, um que paga bem pouquinho, mas que você com esses dados aumenta as suas vendas, tá? Por isso que quando a gente fala assim de aquecer determinados pontos do seu ponto de venda, a gente vai precisar um sistema de gestão de performance, né? Que incorpore, né, o que você vende muito, que tem maior lucro, para você colocar no caminho do seu cliente, tá? E juntar perto desse corredor ou nesse caminho que o cliente vai, que a gente programou, né, dentro do layout, para que ele possa passar em outras áreas que não vende tanto. Quais são as áreas que não vende tanto? Me coloca aí. Mas você tem certeza disso? Me coloca aqui no comentário. Qual, Roberto, a área que menos vende, o produto que menos vende no meu mercado é X. E coloca para mim também o produto que mais vende é Y. Mas aí também me diz, como é que você tem certeza disso? Por isso que eu fiz aquele vídeo que falava da etiquetadora, porque é uma perda de tempo danada, desgraçada, e ela não te traz nenhum dados para te ajudar, dados que você pode analisar, dados confiáveis, tá? Do rastreamento do comportamento do teu shopper dentro do seu supermercado. E aí, para você sustentar o seu sucesso, não se engane com novelinhas não, tá? Você vai ter que, para sustentar o seu sucesso, para você continuar a ter sucesso, você precisa dar um próximo passo. E é disso que a gente está tratando aqui. Se você está gostando aí dessa série, né? Dá um seu joinha aí, não deixa de assinar o canal. E aí o que você tem que pensar? Você tem que pensar que existem departamentos, e aí vamos falar em departamento, por exemplo, matinais, apesar de fazer, né, parte da mercearia doce, a gente tem um departamento de matinais. A gente tem um departamento de massas, apesar de ser da mercearia, tá? Então, matinais, mercearia, né? Você tem o hortifruti, a fruteira, né, dentro do seu supermercado. Essas são áreas normalmente aquecidas, mas existem áreas, ou seja, que existe muita circulação, existe muito tráfego, a pessoa vai procurar ali na hora, e aí eu já expliquei em outro vídeo. Ó, se você tem o seu matinal, né, vamos chamar assim, logo na frente do seu supermercado, dessa área, você não está aquecendo todo o seu corredor. E aí a junção dessas informações, ou dessa layoutização, é que vai trazer cada vez mais lucro para o seu negócio. E é o que eu já falei aqui. O que a gente quer fazer com o seu negócio é duplicar, triplicar
e multiplicar o seu negócio. Espero que tenha esclarecido, né, sobre como você pode arrumar o seu mercadinho, dando um passo de cada vez, que faz parte dessa série. Amanhã eu vou falar sobre um outro aspecto de layoutização. Espero que você esteja aqui, dando seu like e os seus comentários. Um grande abraço aí para vocês.